Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Pis e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 27 de maio de 2015, quarta-feira. Vamos então às movimentações do mercado. Nós temos aí na tela o gráfico do índice Bovespa, hoje apresentando uma alta de 1,13%. Ontem nós tivemos um candle de baixa, alcançando, né, a primeira faixa de suporte, né, a primeira fronteira de suporte que nós definimos na base dessa consolidação da primeira quinzena de abril e junto com a média móvel de 200. Então, eu considerava esse um patamar de suporte intermediário, onde poderia haver algum sinal de repique, mas se o mercado não desse um sinal de repique aqui e conseguisse romper a média móvel de 200, a expectativa seria para um movimento de queda até 52 mil pontos, onde existe provavelmente, né, um nível mais forte de memória para trazer compradores. Tá? O mercado iniciou o dia em queda, né, atingiu a média móvel de 200 e conseguiu reverter, fechando com um candle próximo da massa, um volume legal, né? E dessa forma nós temos aqui a possibilidade de entender que o mercado está sugerindo então um repique. Tá? Não é um sinal muito forte, porque essa estrutura aqui não é muito forte, não tem um volume gritante, o movimento não é agudo de verdade, amplo, e a gente não tem uma distância significativa para a média móvel de 21 períodos. Então, via de regra, pelos modelos que a gente utiliza, aí não é um bom ponto para uma compra, mas o gráfico sugere boas chances de alguma recuperação dentro, agora, né, pelo menos por enquanto, da tendência de baixa que se estabeleceu ao longo desse movimento. Tá? Então, esse movimento de alta, ele está condicionado ao acionamento da máxima desse candle aqui, no pregão de quinta-feira. Não considero um sinal forte. O sinal seria mais forte se isso aqui estivesse acontecendo aqui embaixo, dentro dessa mesma perna. Tá? Mas abre possibilidade de algum movimento altista. Okay? A zona principal de resistência segue sendo aqui os 58 mil pontos. E dependendo da forma como o mercado se comportar aqui, se ele realmente conseguir marcar um fundo, esse patamar, que não é um patamar no momento muito forte de suporte, vai se tornar um patamar mais forte de suporte, porque daí a gente vai ter claramente dois testes, né? A gente vai ter a média móvel de 200, tem uma boa amplitude de movimento, né? E isso aqui vai ficar mais no passado, mais ainda no passado. Agora já não dá para considerar que esses aqui são os topos anteriores imediatos, porque a gente tem vários topinhos, né? São os topos principais, ou quase principais anteriores. Mas no momento que o mercado conseguir desenvolver um bom movimento de alta aqui, se isso acontecer, tá, isso aqui já começa a perder um pouco de importância. No intraday, olhando o gráfico do índice, tá, hoje ele faz um candle. Na verdade, a gente está olhando aqui o gráfico diário do mini índice. A gente tem um candle novamente de certa conotação altista. A superação da máxima até pode significar aí um movimento de alta. Mas o ponto mais importante é como o mercado se comportou no intraday. Lembra que ontem o mercado conseguiu testar esse patamar aqui nesse fundo. Na verdade, nem foi ontem, né? Foi anteontem. E ontem a gente conseguiu o rompimento. Mas um rompimento questionável. Né? O mercado conseguiu se manter um bom tempo abaixo desse patamar de suporte, mas ele ficou nesse movimento arrastado. Faltava um movimento mais significativo de queda, mais forte, mais intenso, barras maiores. Não, é para baixo mesmo. Faltava isso. E enquanto isso não acontecesse, a gente ficava ainda um pouco aberto ao movimento contrário, que poderia significar um rompimento falso. A abertura de hoje foi em gap de alta, testando o suporte perdido como resistência. Rapidamente houve o fechamento desse gap e daí houve o rompimento da linha d'água, do candle aqui, que se iniciou às 10h30. Mas agora repara o seguinte, o mercado rompeu a linha d'água, deixou uma sombra inferior e o candle seguinte foi uma chicotada para cima.
Tá? Não teve enquadramento no método BIS um rompimento de linha d'água, porque se operaria na perda dessa mínima. E nem seria um bom sinal a perda dessa mínima. O que eu aguardaria num caso como esse, que o mercado deu uma esticada? Um pullback que testasse a linha d'água como resistência e daí a gente operaria esse pullback. Né? Só que o mercado voltou para cima da linha d'água, com boa margem. Então já mostrou um dia mais search and destroy, e a partir desse candle aqui, ó, começou a ficar mais claro que o mercado realmente não estava só fazendo uma correção desse movimento de alta, uma correção dentro da tendência de alta, dentro da tendência de baixa, e daí o mercado voltaria a acelerar. Se isso acontecesse, é porque o mercado iria para baixo. Mas não, o mercado fez o contrário, rompeu essas máximas aqui e com isso sinalizou um movimento de alta. Acabou que o mercado rompeu o patamar de resistência que vinha do suporte rompido, e isso estabelece, de certa maneira, um rompimento falso. Tá? Então, a gente teve um dia errático, e essa incapacidade do mercado em produzir um bom rompimento aqui já sinalizava um dia perigoso, tá? E que tinha boas chances de descambar num movimento de alta. E isso, no patamar em que estamos, né, pode produzir, e produziu, um candle que abre espaço para interpretações de repique, mas o candle depende de acionamento. Dentro do método BIS, no mini índice não teve então nenhum tipo de operação mais clara, foi um dia ruim para operações no mini índice ou no índice cheio. No mercado americano, ontem nós vimos ele acelerando para baixo, isso não é um sinal bacana. Se abriu aqui um risco muito grande de a gente ter tido um rompimento falso. Tá? Para ser bem honesto aqui no gráfico do Dow Jones, não houve um rompimento falso histórico, porque ele não conseguiu ser rompido. Tá? E não dá para dizer com o candle de ontem, eu mencionei isso no farol de ontem, né? Não dava, apesar desse candle aqui, não dava para dizer com toda certeza que isso aqui representava um rompimento falso, mesmo com a perda mínima, porque o candle que rompeu realmente o triângulo foi esse aqui. Então o ponto crítico está mais aqui embaixo. Mas não é para o mercado chegar até aqui embaixo. Se chegar até aqui embaixo é porque ele vai vir até o fundo de março. Tá? O candle de ontem gerou então uma certa tensão, possibilidade do mercado afundar, mas seria necessária a perda mínima. O que poderia amenizar o sinal de ontem e talvez até, de certa maneira, anulá-lo? Uma reação bastante forte no pregão de hoje. Não foi uma reação tão forte quanto o candle de ontem, né, o corpo aqui é menor, mas foi uma reação significativa. E, na minha leitura, um cenário baixista, realmente forte, que costuma vir de rompimentos falsos, foi abortado. Tá? Se houver a superação da máxima de hoje no pregão de amanhã, isso aqui vai ser uma mera correção que fez o pullback para a LTB rompido, a gente esperaria um movimento de alta. Se, no entanto, apesar desse aqui o mercado voltar a cair e acabar perdendo essa mínima aqui, fechando abaixo dessa mínima, daí a gente volta para um cenário feio, onde o mercado daí viria buscar provavelmente o fundo de março. Não sei se eu me fiz claro. Tá? Hoje eu estou meio atrapalhado. Bom, o S&P 500 futuro fez um sinal melhor. Tá? A gente teve uma reação mais forte ao candle de ontem, não rompeu a média móvel de 21 períodos, na verdade se apoiou nela, então isso aqui tem uma condição bem mais altista que o Dow Jones. A superação da máxima de hoje, inclusive, seria um sinal técnico interessante para compras, mantendo, acho que já seria possível manter o stop abaixo dessa mínima aqui com segurança. Tá? O dólar ontem produziu o rompimento de um pivô de alta, ficou claramente numa tendência de alta e sinaliza agora no médio prazo que vai buscar o topo de março. A gente até teve um início de pregão altista no dólar, o dólar chegou a subir aí uns 0,90%, quase 1%, mas ele fechou em queda de 0,5%. Houve uma inversão e ele fechou aqui com uma estrela cadente, que deve estar deixando bastante nervoso os comprados, mas não muda a tendência. Mesmo que a mínima aqui for perdida, tá, o movimento corretivo teria esse patamar rompido dos 3.119, 3.120, um patamar importante de suporte. Se o movimento insistir um pouco mais, eu apostaria no teste da média móvel de 9.
Então, se houver uma correção aqui, tende a ser uma correção curtinha, fazendo um pullback para depois o mercado retomar o movimento de alta. No intraday, nós mencionamos um Opening Power Breakout no fechamento de ontem. Isso foi acionado. O dólar fez um bom movimento de alta, até que fez um topo duplo e daí inverteu a direção. Mas não teve nenhuma sinalização realmente clara de venda aqui que pudesse antecipar esse movimento mais forte de queda. Não houve. Tá? Está tendo uma boa correção e dentro de uma visão clássica, tá, o alvo mais forte para essa correção, visto que a linha d'água foi rompida, seria essa região aqui, entre o topo anterior que foi rompido, aquele ponto mais crítico, e a retração de 618. Retração de 618 do segmento após o gap. Então tem um gap grande, a gente costuma funcionar muito bem no mercado a retração do segmento pós o gap. Então o dólar já fez uma correção bem significativa. Não estranharia se ele abrisse em alta e já retomasse o movimento de alta. E se cair um pouquinho mais, a gente ficaria atento a um sinal de reversão importante nesse patamar. Se tiver um sinal de reversão de intraday forte, dá para tentar montar a posição. O problema é que o contrato M está para vencer. Tá? Então a gente tem que ficar atento ao contrato WON15, esse que começa a ganhar liquidez. Hoje já ganhou um pouco mais de liquidez, amanhã vai estar ainda mais líquido, na sexta bem mais. Okay? O juro segue travado entre a LTV de curto prazo e a LTA do canal de alta. Está em cima do muro, não se definiu. Acredito no movimento de alta, mas eu só operaria e só realmente acreditaria nesse rompimento. Aqui eu acho que vai ter um movimento de alta, mas eu só vou acreditar no movimento de alta se a gente tiver um candle forte e consiga romper para cima a média móvel de 21 períodos. Isso sinalizaria uma perna de alta em busca do topo de março, mais ou menos como no dólar. Os principais papéis, a Vale fez um novo candle de indefinição, está deixando uma longa sombra inferior, o papel está indefinido, não vejo nada a ser feito por aí. O suporte importante fica aqui nos 16,50 e poucos, a resistência da média móvel de 21 períodos até o gap aberto ali nos 18,35, o gapzinho aberto. Ponto para operações, somente num pivô de alta consiga romper a média móvel de 21 períodos para cima ou no rompendo suporte para baixo. Petrobras faz um candle de definição hoje, até dando um sinalzinho que está segurando nesse fundinho, não é um ponto crítico de suporte, eu acredito na manutenção do movimento de queda na Petrobras. Isso aqui não é ponto para compra e também não é argumento para estopar posições vendidas. A expectativa é de queda conforme a tendência de baixa que se estabeleceu. A Gerdau também faz um candle de definição, logo abaixo do suporte rompido, não é um sinal significativo para trades de retorno à média, é bem possível que o papel siga em queda. CSNA segue se arrastando, não conseguiu deixar claro o rompimento de um mastrinho bandeira, mas segue com viés baixista, não vejo nada a ser feito nesse papel. E a Uzi Minas chegou a desenvolver um movimento de alta hoje, tocou aqui na média móvel de 200, essa é uma zona bem turbulenta aqui para o movimento de alta, não é fácil o papel passar por cima desse patamar. E dos três papéis aí do setor, me parece o que está mais propenso a ver um movimento de queda se o mercado favorecer um movimento de queda. Tá? Mas no geral, não tem muito o que fazer. Tá? A gente está num momento do mercado que não tem muita coisa que fazer. Os sinais estão pobres. Né? Bradesco reagiu ao teste desse fundo, uma reação com bom volume, no intraday também fez um movimento bonito, tem uma cara interessante para um movimento de repique. Okay? Então suporte aqui em 28,40 agora, foi ajustado. Itaú também faz um sinal de reversão, né, fica com uma cara de entrada de pressão compradora, mas a posição não me agrada. A gente tem aqui nos 35,80 um patamar importante de resistência, logo assim a média móvel de 200, então Bradesco tem um posicionamento muito melhor para um trade na ponta compradora. Banco do Brasil, agora fica bem clara para mim a formação de ilha, o rompendo seria para baixo, seria um bom sinal de venda. Tá? A superação dessa máxima com o sinal de compra é um sinal razoável, tecnicamente não está bem encaixado, mas
mas dá para pensar na operação. Eu particularmente prefiro Bradesco. Outros papéis que chamam a atenção no pregão de hoje. BBSC3. Nós vimos BBSC3 gerando um rompimento aqui e definindo esse rompimento como falso. O que a gente esperava? Um movimento na direção contrária vindo buscar o suporte aqui do 33,75. Pelo menos. Pode ir além, mas por enquanto está no suporte. E o candle de hoje permitiria até entrar na ponta compradora, se houver superação na máxima. Seria a primeira superação de máxima em um bom tempo. Tá? Daí provavelmente para um movimento lateral com resistência aqui nos 37,50. No longo prazo, o BBSC3 segue dentro de uma forte tendência de alta. Brasil Foods está um bom tempo se aranhando aqui, se enrolando após o gap do dia 29. Hoje faz o engolfo de alta, tem testado o suporte dessa consolidação pós-gap. A média está aqui ajudando o papel a subir, até um ponto para entrar na ponta compradora pela superação máxima. Não é um ponto que me interessa muito, eu realmente prefiro operar o rompimento dos 65,80. Mas chamou a atenção. Braskem faz um engolfo de alta em cima dessa LTA, a média móvel de 20 períodos se mantém ascendente. Chama um pouco de atenção, papel que idealmente deve ser acompanhado pelo intraday. Não acho que o sinal seja tão forte para operações de swing trade. Gafisa testou a mínima dessa barra elefante, que também é um fundo importante, tá? E deixa um candle de reversão mais forte do que os sinais que a gente teve anteriormente. Vejo boas chances de haver superação na máxima, o papel fluindo no movimento de alta em busca dos 2,89. A gente está a favor do viés agora, o viés do papel é de alta, tá? Não é mais de baixa. MYPK3, ontem a gente já mencionou o papel, mas o candle ainda era um pouco feio. Hoje o candle é bem mais interessante para uma operação de compra por correção na superação da máxima, com stop ou abaixo dessa mínima, ok? Ou sendo mais conservador, ainda abaixo de 11,40. Rapt 4. É verdade que isso aqui pode ter sido o acionamento de uma cunha, apesar do acionamento ter ficado bem esquisito por causa do comportamento desse candle do dia 14, né? Que reforçou o suporte que provou os 13,55. No caso de uma cunha, a gente romperia suporte e buscaria o patamar de 3,28. Mas hoje a gente tem um piercing pattern interessante, entrou muito volume na ponta compradora no intraday, aqui ó. E apesar de não ter uma distância muito grande para a média móvel de 20 períodos, um papel que chama atenção e pode gerar uma compra pela superação na máxima, pelo menos merece atenção no intraday, a gente pode ver surgir alguma oportunidade de day trade a favor do sinal altista de hoje. Sula 11, havia rompido esse suporte, se deixar claro um cenário para operações, e hoje faz uma barra de ignição, uma barra elefante de ignição altista que traz os preços para dentro dessa zona de novo. Só que a gente está bem próximo da média móvel de 20 períodos, eu não vejo como um sinal tão tranquilo assim não. Chama atenção o movimento, chama. Vale a pena uma operação de swing trade, eu prefiro ficar de fora e acompanhar pelo intraday para ver se surge alguma oportunidade. Velid gerou o rompimento dessa congestãozinha para cima, tá? Esse rompimento ficou mais claro no dia 19, depois ofereceu uma entrada para o pullback na superação da máxima do dia 25. Tendo colocado stop depois do gap aqui, a gente teria sido estopado na mínima de hoje, vai de sacanagem. Depois o papel inverteu e fechou na máxima. Novamente dando um sinal de compra por correção. É possível buscar entrada, tem mais volume. Então, superação na máxima gera entrada, estou abaixo da mínima. Se essa operação sofrer stop é porque não é mais para operar Velid por algum tempo. O papel estaria muito a risco. Também chama atenção o boi gordo. Está numa tendência de baixa, congestionou. Ontem já começava a sinalizar o rompimento dessa estrutura. Hoje fecha mais claramente abaixo de todas essas mínimas aqui. Só que não fecha abaixo dessa última mínima, deixa uma sombra inferior. Acho que vai para baixo, porque o volume é bem forte. Mas a entrada tecnicamente mais adequada aqui seria só na perda dessa mínima. Daí você poderia pensar na operação de venda com stop acima pelo menos dessa máxima aqui, idealmente acima da máxima do doji. Existe espaço para o boi gordo cair. O próximo patamar de suporte mais significativo estaria lá próximo de 146,5.
E o milho tem uma forte pancada para baixo, é uma barra de ignição baixista que dá para operar, a perda mínima gera uma venda e projeta o rompimento desse fundo. Tá? Esse aqui é um sinal forte, bem interessante. O stop pode ficar acima desta máxima. Tá? Então a gente tem uma barra de ignição baixista, uma barra elefante com bom volume no milho. Em termos de swing trade, é isso. Acho que não teve nada muito significativo no intraday. Eu salientaria a oportunidade que apareceu em Bradesco, essa realmente foi boa. A gente teve Bradesco testando o suporte aqui dos 28,20, que a gente estava aguardando fazer algum tempo. Tá? Bateu lá, está rompendo a linha d'água, mas não se enquadrando em operação. E o próximo candle foi uma barra bastante forte para cima. Não é exatamente um Twin Towers, mas tem a ideia de um Twin Towers. É uma barra elefante. Tá? O mercado negou então o rompimento desse movimento, tocou o suporte, voltou com violência para cima. Superação da máxima, entrada na ponta compradora, o alvo era 29,33, conforme falado no LS Live. O papel deu uma balançada, não gerou stop e foi a máxima do dia. Esse foi um trade legal. Os outros papéis, Itaú, Banco do Brasil, não deram um sinal claro. Um outro papel que chamou a atenção foi CER3. CER3 fez uma barra elefante rara no meio do pregão, ali às 2 da tarde. Deu uma respirada, depois acionou. O acionamento não foi fácil, tá? Mas fez um belo movimento de alta. Esses foram os trades que mais me chamaram a atenção. Na maior parte, né, o mercado ensaiou operações, mas não cumpriu essas operações. Essas foram duas que realmente ocorreram. Aí fluíram também. Eu vou ficando por aqui. Espero vê-los ou ter a audiência de vocês novamente no pregão da quinta-feira. Grande abraço, até amanhã.